Oi, gente, e aí? Tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo ótimo. Hoje eu vou começar esse vídeo fazendo um pedido. Eu gostaria de pedir a vocês que estão vendo esse vídeo agora para primeiramente se inscrever no canal, para dar uma força para que a gente realize os nossos trabalhos, né, com tanto amor, compartilha com vocês um pouquinho daquelas coisas que a gente consegue aprender. Então vamos compartilhar também essa forma de estar ajudando a gente que está aqui no YouTube tentando crescer. Então, por favor, antes de iniciar o vídeo, já vai lá, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e no decorrer do vídeo, deixe o seu like, porque assim vai auxiliar a gente a estar produzindo mais conteúdo. Hoje eu deixei exposta aqui algumas das últimas peças que eu fiz, mas hoje eu vim trazer para vocês uma necessaire básica sem molde. Essas peças que estão aqui são peças com molde. Essas duas aqui, por exemplo, eu fiz vídeo no canal ensinando vocês a fazer um molde e depois produzir as peças. Essa terceira aqui é uma peça que futuramente eu pretendo estar também trazendo vídeo no canal para vocês estarem vendo como que faz uma peça oval como essa, mas hoje eu vim trazer uma necessaire básica sem molde para facilitar a vida de quem está começando agora. Primeiro, a gente vai precisar de um corte na manta acrílica. No caso, eu utilizo a manta R2, que eu acho que a estruturação dela fica melhor, a peça fica mais firme. Então, nós vamos precisar de um corte na manta com uma medida de 50 por 25. 50 por 25. Esse corte da manta, vocês podem repetir ele também no tecido de forro. E se vocês forem fazer a necessaire toda num tecido só, numa estampa só, vocês vão recortar a mesma medida no tecido principal. Eu, como, né, sou cheia das criatividades, gosto de estar combinando, emendando, etc e tal, então eu vou fazer uma peça que combine com este kit aqui. Eu fiz essa maletinha meia lua, fiz uma necessaire box com a mesma montagem, mas a necessaire box, graças a Deus, eu já vendi. E agora a gente vai fazer a necessaire básica. Como eu vou fazer uma montagem, a gente vai precisar, então, de 2 cortes na medida de 29 por 20 de altura. Eu gosto de cortar com um pouquinho de sobra nas laterais para na hora de costurar a gente não ter nenhum problema. Então, a gente vai precisar de 2 cortes do tecido estampado, que são os cortes que vão ficar aqui na ponta. E aqui no meio, vocês notem que sobrou um espaço entre uma estampa e outra de apenas 11 centímetros. Mas eu vou cortar o meu tecido aqui do meio com sobra de 3 centímetros a mais de cada lado. Por quê? Porque eu vou fixar nas bordas aqui desse meu tecido central o papel termocolante para a gente fazer esse detalhezinho arredondado aqui que eu coloquei nessa outra peça. Então, o tecido termocolante que a gente acrescenta aqui na pontinha é para a gente fazer essa curvatura e a peça ficar fixa aqui, sem precisar de muita costura de acabamento. Então, essa peça central, ela vai ter os 29 aqui por 20. E a gente vai acrescentar tiras aqui de 3 centímetros do papel termocolante para fazer as bordas. Vocês me desculpem os barulhinhos de notificação, gente. É porque eu tô gravando esse vídeo hoje no Dia Internacional da Mulher. Então, toda hora chega uma mensagenzinha no telefone. Graças a Deus, sinal que as pessoas lembram da gente, não é mesmo? Aproveitando o ensejo, um forte abraço no coração de todas as mulheres que acompanham aqui o canal. E espero que eu possa contar com o apoio e a força de vocês
não só hoje, mas em todos os dias. Um forte abraço, que Deus abençoe a todas, viu? Então agora o passo seguinte, vou utilizar também um retângulozinho de 6 centímetros por 10 para a gente fazer só uma lapelazinha para auxiliar no fechamento e abertura do zíper, tá bom? Então aqui, primeiramente, eu vou para a máquina fixar o tecido de borda. Vou cortar aqui o meu termocolante, já vou vir com ferro quente, assentando ele aqui, porque a gente já vai montar a parte principal da nossa peça. Então, eu vou fazer isso e a gente dá continuidade aqui. Agora, com a frente da peça já montadinha, já fixei os tecidos na lateral, já fixei o tecido central, também já fixei aqui a minha etiquetinha. Eu venho e coloco o nosso queridinho zíper. Zíper, jeito muito básico de fazer. Direito, que é os dentinhos do zíper, voltado para o direito do tecido. Vamos separar aqui o zíper ao meio. Colocamos a parte superior aqui. Sobreponho o meu tecido de forro. No caso, eu tô fazendo meu forro aqui com TNT 80, que ele é mais grossinho. Se vocês quiserem, pode utilizar tecido. Venho com o outro lado do meu zíper. Vou fixar também aqui do lado de cá. E vou costurar forro e zíper dos dois lados. Depois de finalizar isso aqui, a gente vai dar continuidade aqui à montagem da nossa peça. Agora, com o zíper já fixado, costurinha rebatida dos dois lados, nós vamos encaixar o cursor. Vamos medir aqui a lateral certinho, fixar aqui com o clipe, só para não ficar saindo do lugar, né? E aí, nós vamos encaixar o cursor aqui na nossa peça. Esse detalhezinho aqui do cursor foi eu mesma que fiz, tá, gente? Utilizando linha de crochê. E coloquei uma bolinha aqui, uma pedrinha, tipo um botãozinho. E encaixei ele aqui, só para dar um charmezinho no cursor. Então, vamos lá. Encaixar o nosso cursor aqui na peça. Ela já tá alinhada aqui. Então, a gente vem com muito cuidado, encaixando aqui o nosso zíper. Depois dele encaixado, a gente vai passar ele por toda a peça. Abrir a pontinha aqui e tornar a encaixar ele de novo. Porque aí a gente vai trabalhar na peça aqui, ó, com o zíper fechado. Então, é necessário a gente encaixar o zíper aqui, ó, por 2 vezes, para que a nossa peça fique bem alinhada, o zíper não fique torto, depois da peça já fechada, você ter problema com o zíper. Porque depois da peça toda pronta, o seu zíper começar a dar problema, como que você vai desmanchar aquilo tudo para colocar sua peça à venda, né? E aqui a gente coloca ele aqui no centro da peça. Agora a gente vai pegar e vai virar a nossa peça do avesso, com cuidado para não abrir o zíper, porque aí nessa altura do campeonato aqui a gente vai separar a parte principal que tá com a manta para um lado e a parte que é o forro pro outro lado. Aqui a gente vai alinhar, vai alfinetar aqui para não ficar dançando, saindo do lugar, ou vai prender com um clipe, o que for mais fácil aqui no momento. Porque agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai passar uma costura na nossa peça, costurando todo esse lado aqui, chega na altura do zíper, a gente salta e vem costurando a parte do forro. Do lado de cá, a mesma coisa. Só que do lado de cá, como o fundo aqui tá fechado, a gente vai costurar um pedaço, saltar
uma parte de uns 10 centímetros mais ou menos, deixando a peça aberta e fechar o finalzinho aqui. Então, eu vou lá para a máquina fazer esses fechamentos e por essa abertura que eu vou deixar aqui, eu vou desvirar a nossa peça. Minto, gente, não vou desvirar a peça ainda não. Depois dessa costura, antes de desvirar a peça, eu volto para mostrar para vocês aqui um detalhe. Porque vocês viram que a nossa peça tá sem caixinha de leite? A gente vai terminar ela toda sem precisar marcar aquele quadradinho da caixinha de leite. Então, eu vou lá para a máquina fazer essas costuras e volto. Bom, peça fechada dos dois lados. Aqui a abertura que eu mencionei para vocês. Agora, a gente vai fazer o que seria, no caso, as caixinhas de leite. Tem gente que tem dificuldade para medir aqueles quadradinhos da caixinha de leite. Ah, eu sempre, quando vou fazer a medida, dá errado e tal. Então, a gente vai fazer as nossas caixinhas de leite de uma forma diferente. A gente vai pegar o fundo da peça, a gente vai abrir aqui, ó, esse cantinho aqui. E aí, a gente vai medir, ó, por aqui, ó, por essa pontinha aqui. Que, olha, eu vou fazer bem um triângulo, um biquinho aqui, ó. E nesse triângulo aqui é onde eu vou medir a minha caixinha. Primeiro eu vou colocar um alfinete aqui só para manter a peça aberta aqui, ó. Colocar um alfinete para manter a peça aqui aberta. E aí eu vou vir aqui e vou posicionar a régua e vou medir aqui para ver a largura que eu vou querer a minha caixinha. Nesse caso aqui, eu quero ela com mais ou menos uns 6 centímetros de fundo. Então, eu vou vir aqui e vou marcar de forma que a altura aqui deu 6 centímetros. Vamos ver se eu consigo pôr a ponta da caneta aqui, ó. Então, ó, daqui até aqui vai dar os 6 centímetros. Então, eu vou marcar minha caixinha aqui, ó. E vou passar uma costura aqui. Depois de ter passado essa costura aqui, eu só corto o excesso. E aí, sim, eu posso desvirar a peça. Então, eu vou repetir essa marcação aqui, ó. Nas minhas 4 pontinhas. E volto pra gente desvirar a peça. Prontinho, peça já finalizada. Já fechado o forro. Desvirada a peça já. Porém, vou relatar para vocês aqui uma coisa que eu achei. Com essa medida inicial que eu passei, a peça ficou muito longa, mas ideal para você carregar um shampoo, um protetor solar, uma coisa maior, um frasco maior, tá ideal. Só que se vocês tiverem o interesse de fazer ela um pouco mais proporcional pelas medidas do fundo, é bom vocês diminuírem na altura. Ou seja, vocês podem fazer a peça com 25, porque a largura dela ficou boa, mas em vez de cortar com 50, vocês cortam com 40. Porque aí automaticamente vai diminuir 5 centímetros aqui de cada lado, a peça vai ficar um pouco mais curta, mais ou menos isso aqui, ó. Então, vai depender da utilização que vocês vão dar para a peça, que vocês vão cortar a medida do retângulo, né? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistirem o vídeo até aqui. Um forte abraço a todos e até o próximo.